justiça generosa, a graça de Deus e a justiça social. Vamos começar esta série todos os domingos pela manhã, mesmo quando eu não estiver presente, os pastores da igreja, os pregadores da igreja vão seguir também essa temática para que ela não seja interrompida, todos os domingos pela manhã. E eu me sinto muito à vontade para falar desse tema, porque quando nós olhamos para o histórico da nossa igreja, a Igreja Batista Memorial, a gente percebe que está no DNA da igreja, esse sentimento de auxílio, de ajuda, de chegar junto de quem precisa. O início da história de nossa igreja, há mais de 20 anos, se confunde com essa identidade social de servir de ponte para o pobre, para os necessitados, para os desvalidos. Então é um tema que não é novidade nenhuma para nós, mas que visa reforçar algumas práticas, algumas ênfases que nós não podemos nos esquecer jamais. Então quero começar lendo Lucas 4, 17 e 18 com você. Lucas 4, 17 e 18 com você, onde nós temos as palavras que abrem o ministério do Senhor Jesus. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas 4, 17 e 18. Amém, igreja? Essas são as palavras que Jesus leu na sinagoga em Nazaré, quando ele começou o seu ministério público. É uma profecia que se encontra em Isaías, onde Jesus, ele se apresenta como o servo ungido do Senhor, que traria justiça ao mundo. A maioria das pessoas sabe que Jesus veio trazer perdão e graça. Porém, menos conhecido é o ensino de que a verdadeira experiência da graça de Deus inevitavelmente motiva homens e mulheres a buscarem a justiça de Deus no mundo. Não há como separar a salvação recebida em Cristo dos gestos de misericórdia que devemos exercer como cristãos nesse tempo. Escute isso. A graça de Jesus, na minha e na sua vida, quando ela é provada, quando ela é experimentada, quando ela é bebida, ela sempre nos leva a uma experiência, a uma atitude de justiça social no mundo. E é assim que devemos entender as palavras iniciais de Jesus. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Não há apenas aqui um sentido espiritual, há aqui também um sentido físico, há aqui também um sentido afetivo, há aqui também um sentido de auxílio àquele que necessita de apoio. Existe uma passagem que todos nós conhecemos, e que ela precisa ser lida com mais critério. Ela precisa ser analisada com mais cuidado. Vamos para ela. Ela está lá em Mateus, capítulo 25, 31 a 46. Pode soltar aí, Wender, por favor. Olha o que ela diz. Quando o Filho do Homem, eu vou ler com calma, eu quero que você medite nessa palavra. Ela é um pouquinho longa, mas eu quero que você entenda o que Jesus está falando aí. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, aí está se falando sobre a volta de Jesus para buscar a sua igreja, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Olha o que o Senhor está dizendo.
haverá uma separação no juízo final entre ovelhas e bodes. E colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te aquecemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram para beber nada, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Você conhece esse texto, a maioria aqui conhece. A minha questão é: você é capaz de captar, de apreender a essência desta palavra de Jesus? Se liga. Jesus diz que o critério pelo qual uma pessoa no juízo final será classificada como bode ou ovelha, será em relação à prática do bem, em relação ao envolvimento com o pobre, em relação à sua dedicação às questões sociais do seu tempo. Ou seja, a causa a que me dedico, o tempo que eu invisto em prol de alguém ou de algum ministério, determina, na realidade, o estado espiritual do meu coração. Aquilo onde ponho a mão, aquilo com o qual me envolvo, reflete de fato se o meu coração é um coração convertido genuinamente a Jesus ou não. Isso é muito sério, irmãos. Uma passagem como essa, em Mateus capítulo 25, deve fazer-nos rever a nossa visão tradicional de como temos vivido a fé cristã. Quando eu abençoo uma pessoa necessitada, quando eu luto pelos direitos de quem não tem voz nem vez na sociedade, eu estou, na verdade, honrando o próprio Jesus, através das pessoas a quem eu estou auxiliando. Ele falou sobre isso, está aí. Quando fizeram a um dos pequeninos, fizeram a mim. Está claro, não tem discussão, não tem polêmica aqui. Jesus é visto no pobre, Jesus é visto no necessitado, Jesus é visto no carente. Pois bem, feita esta introdução, precisamos reconhecer que existem diferentes pontos de vista sobre este assunto da igreja e a ação social. Existem pelo menos, eu poderia listar vários, mas eu quero listar dois comportamentos
dois pontos de vista que são muito errados com relação a essa situação da igreja dedicando-se à causa dos pobres. Primeira, vamos lá? Pode soltar aí. Primeira questão a ser observada. Pode soltar, Wender. Existe uma multidão de cristãos que responde com alegria ao chamado para cuidar dos necessitados, mas sua vida pessoal em nada muda. Quero que você entenda bem isso aí. Há uma elite dedicando-se hoje a questões sociais, por vaidade, por orgulho, para ter promoção pública, mas o seu coração não está naquilo que estão fazendo publicamente. Então olhe, existe uma multidão de cristãos que responde com alegria ao chamado para cuidar dos necessitados, mas a sua vida pessoal em nada muda. Observe, eu vejo em muita gente boa, principalmente entre os mais jovens, que são engajados socialmente, que querem estar na vanguarda dos grandes eventos da sociedade, eu vejo uma preocupação interessante por justiça social. Mas em contrapartida, essa preocupação não afeta em nada a vida pessoal desses indivíduos. Eles continuam sendo fúteis, consumistas na sua vida pessoal, alimentando hábitos, costumes muito egoístas, em que, na verdade, de modo isolado, em momentos estanques, em momentos bem definidos, eles dedicam alguma coisa ao pobre, mas no dia a dia, a sua vida continua envolvida com os mesmos prazeres, as mesmas distrações, as mesmas vaidades de sempre. O envolvimento de muitos com a causa do pobre não passa de uma emoção passageira. Esse envolvimento não muda a maneira dele de gastar o dinheiro dele, porque ele continua olhando o dinheiro apenas em causa própria, para aquilo que lhe dá prazer, para aquilo que lhe dá satisfação. E se ele tiver que optar entre um prazer pessoal e a satisfação da necessidade de alguém, ele optará pelo prazer pessoal, porque aquilo que ele faz é de vez em quando, é para inglês ver, mas não há um arrojo no coração, não há um sentimento de entrega genuíno. Muitos não olham para a sua carreira pessoal, para a sua vocação profissional, como instrumento de ajuda, mas olham apenas para crescer socialmente, para se enriquecerem, e dão as esmolas do que lhes sobra. Seus amigos não são os pobres, continuam sendo as elites, continuam sendo as pessoas favorecidas economicamente, mas na sua casa o pobre está longe dela, e ele não visita casa de pobre nenhum também. O tempo que dedicam às causas sociais é como se fosse um tempo para desencargo de consciência. Repito, dão do que lhes sobra, e estão sempre buscando fazer caridade, principalmente com o dinheiro dos outros. De vez em quando eu fico atento aos nossos grupos sociais, sempre tem alguém levantando uma bandeira de dificuldade, de necessidade, querendo fazer ação social com o dinheiro dos outros. E você percebe que em muitos não há o colocar a mão no próprio bolso e dar, mas estão aí captando muitas vezes as dificuldades, sabendo de pessoa que está passando por isso, por aquilo, e pedindo ajuda sem que ele próprio dê. Entendo o que eu estou falando? Nós temos aqui muitos irmãos preocupados com questões as mais variadas. A irmã Érica está aqui me ouvindo, ela é uma delas. Irmão Júnior, nosso líder do nosso ministério da Rede Solidária, é outro. São pessoas que fazem, pessoas que colocam a mão na massa e convocam voluntários para ajudarem. Mas há aqueles em contrapartida que estão sempre pedindo auxílio para alguém, mas não dão. Compreende o que eu estou falando aqui, meu irmão? É aquele que quer fazer o nome às custas do dinheiro do outro. Está errado. Me lembro de uma história interessante. Pastor Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano,
que morreu no campo de concentração nazista porque se levantou contra o sistema de Hitler, quando a igreja luterana estava totalmente entregue a esse sistema corrupto, podre, assassino. Na década de 30 do século passado, ele foi convidado a fazer um trabalho com 60 jovens rebeldes, arruaceiros, num bairro dos subúrbios de Berlim, capital alemã. E pastor Dietrich Bonhoeffer ficou durante meses tentando ganhar aqueles meninos para Jesus e nada aconteceu. Não mudou o comportamento deles, continuavam sendo pessoas que faziam muitas coisas erradas, apesar do pastor estar ali praticamente toda semana com eles. Foi quando Dietrich Bonhoeffer caiu na real. Espera aí, está tudo errado. Eu sou um cara que venho de uma elite, eu tenho uma excelente casa. Eu venho uma vez por semana, ministro a esses jovens, muitos deles passando fome, dificuldades, sem um teto decente para morar. E depois que eu prego a palavra, eu volto para minha casa suntuosa, para minha casa luxuosa, comendo sempre do bom e do melhor, tendo um ambiente todo favorável. Não, eu preciso me entregar, eu preciso me integrar com eles, eu preciso me envolver com eles. E a partir dessa autoanálise, pastor Dietrich Bonhoeffer, ele abandona a sua casa e aluga uma casa próxima àqueles jovens. Escute isso. Ele passou a comer com aqueles jovens, ele passou a permitir que muitos dormissem na sua casa, ele passou a ter reuniões de oração quase que diariamente. E em 6 meses apenas, o que ele não conseguiu em anos, ele conseguiu em 6 meses ganhar todos aqueles jovens para Jesus, influenciá-los. Por quê? Porque ele assumiu a identidade deles, ele se colocou no meio deles, ele se vestiu como eles, ele morou com eles, ele encarnou a vida deles. É isso que nos falta, irmãos. Se queremos ser uma igreja compromissada com o pobre, uma igreja que atente para as necessidades sociais do seu tempo de modo relevante, nós temos que nos envolver, nós temos que estar no meio. Não é ficar de fora dando uma esmolinha, dando uma ajuda quando me é solicitado. Isso é importante, porque Deus usa a oferta de qualquer um, mas nós temos que chegar junto. Então há muitos que querem ajudar, mas não querem se envolver, não querem se doar. Não vai chegar a lugar nenhum esse tipo de ajuda. Segundo ponto de vista que é complicado também. Vamos lá. Existe um grupo de cristãos que olha com desconfiança essa história de evangelho e justiça social. Existe um grupo de cristãos que olha com desconfiança essa história de evangelho e justiça social. Eu fico olhando o comportamento de alguns crentes da igreja hoje em dia e não deixo de pensar o seguinte, escute, se Jesus vivesse em nosso tempo hoje, ele seria taxado por muitos como comunista, como esquerdista. Se um homem que mudou a história do negro nos Estados Unidos da América, um homem como Martin Luther King Jr., pastor batista, vivesse hoje em nosso tempo, ele seria demasiadamente atacado pela direita, por suas ideias anormais e que colocariam em risco a saúde da sociedade. Há muita gente que evita essa história de uma igreja envolvida socialmente, porque acha que isso aí é uma visão política defeituosa, acha que isso não é prioridade para a igreja, que a igreja vai se deturpar, que a igreja vai se perder. Queridos, os homens e mulheres que mais praticam hoje a ação social à frente da igreja, são pessoas profundamente embasadas biblicamente. Já falei de Timothy Keller, posso falar do pastor Antônio Carlos Costa no Rio de Janeiro, posso falar da Edmeia Williams, da igreja anglicana, uma das maiores pregadoras do nosso tempo, e que tem de fato abraçado essa bandeira. Posso falar do pastor Robson Cavalcante, que lutou durante anos contra a homossexualidade no púlpito, porque a igreja anglicana começou a aceitar pastores homossexuais, e aquele homem foi obrigado a sair fora do movimento anglicano, para que ele pudesse continuar pregando a fé. Um homem anglicano na sua origem, mas conhecedor da palavra e pautado nas escrituras sagradas.
Então temos que mudar algumas maneiras de enxergarmos as coisas. Vamos para uma aula de história rápida aqui, uma aula de história rápida. Nos Estados Unidos, do início do século XX, a igreja se dividia entre denominações históricas liberais, abertas, que enfatizavam a justiça social, e as denominações fundamentalistas, que enfatizavam apenas a salvação da alma do indivíduo. Um dos fundadores do movimento conhecido como Evangelho Social, pode colocar a imagem dele aí, por favor, foi Walter Rauschenbusch. Walter Rauschenbusch, pastor batista alemão, cujo primeiro pastorado foi na década de 1880, na Cozinha do Inferno, um bairro muito pobre de Nova York. O encontro daquele homem, desse pastor, com a pobreza no seu bairro, levou-o a questionar o tipo de evangelização tradicional que a igreja fazia, em que a igreja se esforçava demasiadamente para salvar apenas as almas dos indivíduos, mas deixava-os na miséria. Não havia nenhum tipo de influência que mudasse a vida física, material também deles. Então esse homem passou a ministrar à alma e ao corpo. Só que ele se perdeu no decorrer da sua caminhada ministerial. Ele mudou a sua teologia, ele começou a rejeitar as doutrinas tradicionais da Bíblia, passou a ver a morte de Jesus não mais como necessária para a salvação de todo aquele que crê, mas apenas como um ato bondoso, um ato benigno, um ato altruísta a favor do mundo. E ele se perdeu na sua caminhada. Por causa desse mau exemplo desse homem aí, desse pastor batista, Walter Rauschenbusch, muitos cristãos mais conservadores começaram a ter o entendimento de que fazer justiça social está diretamente ligada ao abandono da fé verdadeira, ao esfriamento espiritual da igreja, à adequação ao mundo, à falta de crença na palavra de Deus. Só que nós temos que entender uma coisa: não é porque alguém usou algo de modo errado que eu tenho que abandonar esse algo que foi utilizado de modo errado. Vamos dar um exemplo aqui. Todo dia morre gente de facada, morre ou não morre? Mas eu pergunto aqui para as cozinheiras de plantão aqui: você deixa de usar a faca na sua cozinha? Só porque alguém morreu esfaqueado? Hein? Você deixa? Não tem como, né? Todo dia tem um imprudente no trânsito, matando, aleijando alguém. E eu pergunto aos motoristas que estão aqui: você deixa de dirigir o seu carro só porque ele foi usado como uma máquina assassina por outras pessoas? Não! Então, infelizmente, há algumas verdades que são enfatizadas por alguns de modo inapropriado, de modo inadequado, e que não deixaram de ser verdades, mas alguns se perdem no meio do caminho. E eu não posso jogar fora a água da bacia com a criança dentro. Entende o que eu estou falando, meu irmão? Eu tenho que me prender à verdade, àquilo que é essencial. Então vamos para um bom exemplo. No século XVIII, um século e meio antes de Walter Rauschenbusch, surgiu um outro homem chamado Jonathan Edwards. Um dos maiores pregadores de todos os tempos, um homem de fé reformada, um calvinista de carteirinha. E ele prega uma mensagem que vamos ainda repregá-la aqui, analisá-la aqui, uma mensagem que marcou época, chamada o dever da caridade para com o pobre. E ele pergunta o seguinte, olha o que ele pergunta: que mandamento na Bíblia é apresentado em termos mais enérgicos e de modo mais categórico do que o mandamento para ofertarmos aos pobres? Diferentemente de Rauschenbusch,
Jonathan Edwards, ele argumenta que para se ministrar aos pobres, para se servir aos pobres, não precisamos mudar a doutrina clássica bíblica da salvação. Para Jonathan Edwards, havia um entrelaçamento inseparável, indissolúvel entre envolvimento com os pobres e a doutrina bíblica clássica. Só para você ter uma ideia, essa semana agora, eu recomecei a minha leitura dos profetas do Velho Testamento, tanto dos maiores quanto dos menores. E eu estou no capítulo 6 de Isaías, e escute o que eu vou lhe dizer. 6 capítulos, em que em 5 deles, Isaías trata da justiça social, do cuidado com o pobre, da ajuda aos necessitados. Você acha que isso está na Bíblia a troco de nada? Você acha que essa preocupação profética era uma preocupação acidental? Aliás, temos que rever o nosso entendimento sobre o profeta. A gente entende o profeta como um vidente. E em parte, o termo Nabi, que se traduz por profeta, quer dizer literalmente vidente. Mas o profeta bíblico, quando ele aparece nas páginas do Velho Testamento, ele não aparece só prevendo coisas que iriam acontecer, não. Muito pelo contrário. O profeta bíblico, segundo a ótica do Velho Testamento, é aquele que se levanta para denunciar as injustiças do seu tempo, cometidas pelo povo que se chama povo de Deus. Então, ser profeta hoje é estar ligado nesse mundo atual e clamar contra as injustiças que têm prevalecido. A igreja não pode abrir mão de sua postura profética. É por isso, irmãos, que nós somos apartidários. Aqui não tem PT, aqui não tem MDB, aqui não tem PSL, aqui tem servos de Deus, que lutam pela causa de Deus, e não por homens, e não por homens. Se os homens estiverem corretos, vamos apoiá-los, vamos abençoá-los, mas se estiverem errados, oremos por eles, e os confrontemos na palavra. Muito bem, então observe, Jonathan Edwards diz que quando o Espírito Santo nos capacita a entender o que Cristo fez por nós, quando o Espírito me dá uma compreensão clara da salvação que eu recebi em Cristo, o resultado inevitável é uma vida dedicada a obras de justiça e compaixão pelos mais pobres. E vai ser sobre esse assunto que nós vamos falar exaustivamente nas próximas semanas. E eu espero em nome de Jesus que a visão de nossa igreja se amplie quanto a essa temática. Deixa eu ser claro com você numa coisa, para você numa questão, você que está em casa, você que está aqui me ouvindo. Se você diz que é membro da IBM, e você não vê essa questão como importante, vou ser bem franco com você. Ou você repensa a sua postura quanto a isso, ou você repensa a sua membresia nessa igreja. Estou sendo categórico, não estou em cima do muro. Se você diz que é membro da IBM, ama a sua igreja, mas não entende essa questão como prioritária, ou você repensa o seu pensamento diante de tudo aquilo que vai ser falado ao longo desses dias, ou você repensa a sua membresia nessa igreja. Aqui não há espaço para reclamões, murmuradores, para gente que pensa de modo contrário àquilo que é prioridade de Deus. Não há espaço. Não quero perder tempo com esse tipo de gente, mesquinha, egocêntrica, ensimesmada, que não compreendeu ainda que o reino de Deus não é para si próprio, é para os outros. Para os outros. Até porque, irmãos, hoje pela manhã, a mensagem já prontinha já, eu estava lendo a mensagem em casa, e eu pensei, Senhor, me mostra aqui algumas ações que a IBM tem assumido ao longo desses anos, para a gente poder entender de fato se esse assunto é relevante ou não, se esse assunto tem a ver ou não com a tua igreja. E olha o que aconteceu. Primeiro,
Me corrijam aí se eu estiver errado. Com exceção, talvez, da Igreja Batista no Castelinho, a Igreja Batista Memorial é a única igreja na cidade que tem uma entidade jurídica, uma associação voltada para a causa dos mais pobres, que é a nossa rede solidária, conhecida antes como Giasban. Aliás, o nome Giasban ainda é o nome oficial. Rede Solidária é o nome fantasia hoje. Junta de Educação e Assistência Social da Igreja Batista Memorial. É a única, juntamente com a Igreja do Castelinho. E essa junta, ela já vem no início da igreja. Ela cresce, ela nasce junto com a igreja. Olha aí o nosso DNA. Segundo, o projeto Orquestrando Futuros, que está momentaneamente parado. O projeto da orquestra, parado por causa da pandemia, só por isso. Ele passou por várias igrejas aqui, que eu não vou citar o nome, por uma questão de ética, antes de vir para a Memorial. E já está na Memorial 7 anos, Neto. Foi quase com a minha chegada aqui, vou fazer 7 anos. Meninos e meninas de vários locais da nossa cidade têm sido abençoados por este projeto que os tem feito sonhar. E alguns já ganharam o mundo. Estão fora daqui há muito tempo, vivendo da música. Na iniciativa do nosso querido Orley, nossa querida Kênia. O Ministério Resgate, que Deus tem levantado para cuidar das pessoas em situação de rua. Não vive só de festa de fim de ano, não. De um jantar solidário na época natalina, não. O Ministério Resgate está toda semana na rua, em contato com o pobre. Um dia desses, o nosso querido Anderson, futuro pastor Anderson, esse negócio dele também é amarrado, tem que destrinchar esse negócio logo. Ele estava indo lá para o ginásio de esportes para servir o jantar da noite, nessa época de pandemia, uma vez por semana. A nossa igreja assumiu esse jantar. Quando ele vê 2 pessoas em situação de rua se matando na praça. E Anderson não pensou em pandemia, em coronavírus. Quando foi ver, ele estava lá agarrando o povo, apartando a briga, o cara com uma pedra do tamanho de um bonde para jogar na cabeça do outro. É um pessoal difícil, é um pessoal complexo, tem que ter vocação, tem que ter chamado. Está lá, direto, Ministério Resgate. 4, o Bazar Solidário. Hein, Alessandra? Zui, Milena e outras irmãs mais. O Bazar Solidário foi criado por um grupo de irmãs que sentiu a necessidade de dar um pouco mais de si, do seu melhor, através da venda de roupas a um preço de custo, para abençoar a causa do pobre. E tem abençoado muita gente, muitas causas também por aí. 5, a nossa água. Não se pode falar em ação social na igreja sem falar em água. Esses dias agora aqui, nosso querido doutor Argenildo, juiz da cidade, quando veio participar conosco da entrega dos kits para tratamento da Covid-19, olhou: pastor, eu não sabia que era assim não. O povo fazendo fila. Mais de 1.000 famílias cadastradas, que vêm para cá praticamente toda semana pegar água. Água da melhor qualidade, melhor do que muita água que se vende por aí. Não é melhor que a Divine, meu genro, não. A Divine é boa também. Pode comprar com ele tranquila, quando tiver com preguiça de vir aqui pegar. Momento marketing gratuito, viu? As cestas básicas. As cestas básicas. Érica, não dá nem para ter noção de quantas cestas foram entregues. Dá para ter alguma ideia aproximada? De março para cá, mas eu posso chutar, sem medo de errar. E vou chutar para menos. Vou chutar para menos. Diante do que foi captado, do que foi pego, do que foi entregue, nós entregamos mais de 400 cestas básicas. Estou chutando para menos, hein? Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. A farmácia solidária, que o governo do estado quis fechar a todo custo, mas está aí, conseguimos o alvará municipal para a glória de Deus.
E foi por essa farmácia que nós conseguimos servir de intermediários para a entrega dos kits contra a Covid-19. As congregações da igreja, nós não estamos com congregação em bairros ricos, como Recanto do Lago, não. Nós estamos no João Mendonça, nós estamos em Juerana, nós estamos lá em Paulo Afonso, numa comunidade indígena, por meio do casal Moisés e Kelly. Gente que não tem recurso para contribuir, gente que não tem dízimo alto, igrejas pobres, mas a Igreja Batista Memorial está lá, abençoando essas comunidades, irmãos. O trabalho no presídio. Muita gente vai uma vez na vida, outra na morte no presídio. Por meio do nosso querido promotor público, irmão Dutra, foi iniciado um projeto revolucionário, o projeto Extramuros, de ressocialização, que tem feito influência na vida de muita gente boa. E por meio da nossa querida missionária Joana Angélica, semanalmente, agora não por causa da pandemia, mas semanalmente, tem presença da igreja lá no presídio, da palavra viva, sendo pregada para a libertação daqueles homens e mulheres. Quantos anos? 14 anos. 14 anos. Então olha aqui para mim, olha aqui para mim. Se você não entendeu ainda, filho, filha, que esse é o nosso caminho, então eu não sei mais o que eu tenho que fazer para você entender. Se você não concorda que essa é a postura da igreja, a inclinação natural da igreja, então você está no lugar errado. Deus tem que quebrantar seu coração, porque a causa de Jesus é a nossa causa, e a causa de Jesus é a causa do pobre, é a causa daquele que é necessitado, é a causa daquele que não tem quem seja por ele. Nós temos que ser por essas pessoas, senão não tem razão em sermos chamados como igreja, irmãos, nenhuma. Nós vamos orar agora.